Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Vamos inaugurar o nosso canal o Fino da Copa. Eu, Douglas Dufner, também conhecido como o Fino da Bola, que já tive minhas passagens aí, canais de YouTube, né, redes sociais como o Fino da Bola, Museu da Várzea, tenho um trabalho aí já de muito tempo com divulgação de futebol amador lá de São Paulo, meu projeto de futebol com a molecada aqui na Bahia, sempre levando o nosso nome, né? Que é o Fino da Bola, Futebol Arte. Hoje começa um novo trabalho, um novo projeto, que é o canal Fino da Copa. No meu outro canal, canal Museu da Várzea, e no canal Projeto Fino da Bola Futebol Arte, que são canais de 5 anos para cá, a gente abordou muito esse tema, futebol de seleções, Copa do Mundo. Fiz a história das Copas no canal Museu da Várzea, tá tudo lá gravadinho. Acompanhamos a Copa de 2022 em loco todos os dias, falando de todos os jogos, fazendo a final da Copa entre Argentina e França também ali, uma live ao vivo. E de lá para cá mudamos o canal, né? Eu perdi aquele canal, comecei esse canal que eu tenho do projeto Fino da Bola Futebol Arte, falando de tudo que aconteceu nesses últimos 3 anos nas eliminatórias. E agora oficialmente deixo aquele canal apenas para nosso projeto do futebol com a molecada, né? Nossa escolinha. E viemos para esse canal agora inaugurar o nosso trabalho sobre seleções, sobre Copas do Mundo, sobre a próxima Copa de 2026, sobre o final das eliminatórias europeias e mundiais, né? A repescagem. E vamos começar também essa série, a história das Copas. Sejam muito bem-vindos. Como dá para se perceber, nosso cenário de hoje é com as camisas das seleções que participaram da primeira Copa do Mundo de 1930. Então tá lá a Bélgica, o Brasil, o Paraguai, os Estados Unidos, a Argentina, o Uruguai, o Chile, a Bolívia e a França, a Romênia, o México, a Sérvia, que era a Iugoslávia na época, e o Peru. A Copa de 1930, que foi disputada no Uruguai, foi a primeira Copa do Mundo, né, criada por Jules Rimet, que deu nome à taça Jules Rimet, é uma consequência das Olimpíadas. As Olimpíadas eram os jogos em que o campeonato de futebol dava ao campeão uma conotação de campeão mundial. Principalmente as duas últimas Olimpíadas, de 24 e 28, onde o Uruguai foi bicampeão olímpico e até hoje leva 4 estrelas em seu escudo, pois considera-se campeão do mundo 4 vezes, 2 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas. A FIFA mandou retirar recentemente essas 4 estrelas, dizendo que só as duas, representando as Copas de 30 e 50, são válidas. Mas, num grosso modo, o Uruguai se intitula 4 vezes campeão mundial devido à importância das Olimpíadas de 24 e 28, Olimpíadas que até hoje existem. É um grande. O futebol olímpico não tem tanta importância depois que a Copa do Mundo começou em 1930, pois participaram muitas vezes seleções amadoras, com poucos jogadores profissionais, mas os Jogos Olímpicos são maravilhosos, são gigantescos, é onde se reúne o maior número de atletas e esportes no mundo. Só que a Copa do Mundo, que começou em 1930, de lá para cá, foi aumentando, foi tomando uma proporção tão grande que ela tem mais importância mundial, assim, dizendo-se em mídia, em transmissões, do que as próprias Olimpíadas, que aglobam todos os esportes, ou quase todos. Vamos começar a falar da Copa de 1930 do começo. Os participantes foram essas 13 seleções, uma mini Copa América. Só não tivemos a participação da Colômbia, do Equador e da Venezuela como participantes sul-americanos. Tivemos as outras 7 seleções da América do Sul. A final foi disputada entre o Uruguai, o anfitrião, e a Argentina, no estádio Centenário de Montevidéu, vencida a final pelo Uruguai por 4-2, de virada. Chegou em terceiro lugar a Iugoslávia, não temos a camisa Iugoslávia retrô, mas a Sérvia, que ficou como a sua representante, herdou toda a campanha dos iugoslavos em mundiais, em Olimpíadas, em Eurocopas, está ali a camisa da Sérvia. Em quarto lugar ficou os Estados Unidos, sua maior classificação em uma Copa do Mundo até hoje. Vale lembrar que nessa Copa muitas seleções importantes não vieram, como a Itália, a Inglaterra, a Alemanha. Isso fica para um próximo capítulo. Bom, vamos aqui buscando na Wikipédia do Google muitas informações importantes sobre a Copa do Mundo. A primeira edição, né, que foi em 1930, como já dissemos, foi disputada entre os dias 13 e 30 de julho. A FIFA selecionou o Uruguai como país sede
já que o mesmo estava comemorando o centenário de sua primeira Constituição, além do que eu já disse, a recente conquista do bicampeonato olímpico em 24 e 28. Todas as partidas foram disputadas na capital uruguaia, Montevidéu, nos estádios Centenário, onde foi a final, Gran Parque Central e Pocitos. Esse aqui foi o logo, né, da primeira Copa do Mundo de futebol. Tivemos 70 gols nessa Copa, 18 partidas, uma média de 3,89 gols por partida. Com o Uruguai campeão, a Argentina vice. Os Estados Unidos foi o terceiro colocado. Perdão, viu, galera? Eu falei que foi a Yugoslávia. Foi os Estados Unidos. Vamos botar aqui mais uma imagem aqui que remete à Copa de 1930. Enquanto isso, a Yugoslávia foi a quarta colocada. Eu tive esse equívoco aí. O artilheiro da Copa foi o argentino Guilherme Stabile, com 8 gols. E o melhor ataque foi o da Argentina, com 10 gols. A melhor defesa foi dos Estados Unidos, que não tomou nenhum gol, mas mesmo assim chegou apenas em terceiro lugar. Vamos botar novamente ali a foto da seleção uruguaia campeã de 1930. Foto remasterizada. E o Uruguai também, né, na fase inicial também não tomou nenhum gol. Maior goleada, Argentina 6, Estados Unidos 1, Uruguai 6 e Yugoslávia 1. Público de 434 mil pagantes, uma média de 24 mil pessoas por partida. Melhor jogador da competição, eleito pela FIFA, foi José Nasassi, certo? 13 equipes, sendo 7 da América do Sul, 2 da América do Norte, 4 da Europa participaram do torneio. Poucas equipes europeias participaram, como eu havia dito também, devido à dificuldade de viajar para a América do Sul naquela época. A Copa de 1930 foi a única em que os times foram convidados, não teve eliminatórias. A partir de 34, realizado na Itália, as seleções classificavam-se pelas eliminatórias. Os times foram divididos em 4 grupos, onde o primeiro colocado de cada grupo ia já diretamente para a semifinal. As 2 primeiras partidas ocorreram simultaneamente, terminando com a vitória da França, que derrotou o México por 4-1, e os Estados Unidos, que ganharam da Bélgica por 3-0. O primeiro gol marcado numa Copa do Mundo foi pelo francês Lucien Laurent, que marcou o primeiro gol contra o México. Bom, classificaram para as semifinais, como eu já havia dito, Argentina, Estados Unidos, Yugoslávia e Uruguai. Antecedentes e escolha da sede. Em 1914, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, concordou em reconhecer o Torneio Olímpico de Futebol como sendo o Campeonato Mundial de Futebol para amadores. Por isso que em 24 e 28 os títulos do Uruguai tiveram tantas importância. Os Jogos Olímpicos de 1932, realizados em Los Angeles, não havia futebol no programa da competição por causa da baixa popularidade do esporte nos Estados Unidos. Olha só que loucura, né? Vamos ter uma Copa do Mundo pela segunda vez nos Estados Unidos agora, em 26, em meio a essa situação turbulenta de Donald Trump, de boicotes, possíveis boicotes de seleções, principalmente europeias, devido às atitudes políticas de Trump em cima de Groenlândia, Venezuela, Irã, Canadá, que também é um dos países sedes. É tudo muito tenso e os Estados Unidos volta a sediar uma Copa. Em 32, as Olimpíadas lá não teria o futebol devido à baixa popularidade, como estamos dizendo. E em 94 foi um sucesso, mas mesmo assim o futebol não emplacou de lá para cá. Lá. Tivemos lá, o Kaká lá no Orlando City, tivemos o Beckham também criando seu time, agora Inter Miami, né, com o Lionel Messi, mas ainda assim é um futebol que caminha a passos lentos. O Comitê Olímpico Internacional também divergiu nas questões dos jogadores amadores e o futebol foi excluído. Em 26 de maio de 1928, na 26ª sessão do COI, Comitê Olímpico Internacional, realizada em Amsterdã, o presidente da FIFA, Gilles Rimet, anunciou o plano de criar um torneio próprio, distinto dos Jogos Olímpicos, aberto a todos os países membros da federação. Itália, Suécia, Holanda, Espanha e Uruguai se candidataram para sediar o evento. Até a data da votação, todos os países europeus desistiram, restando apenas nossos irmãos uruguaios. Logo após, a FIFA definiu oficialmente o Uruguai como sede para homenageá-lo pelo centenário de sua independência e pelo fato de ser o atual bicampeão olímpico, considerado o torneio mundial entre seleções mais importante na época. A decisão final foi anunciada no dia 18 de maio de 1929 em Barcelona. Bom, como já dissemos, os participantes aqui, né? Todas essas seleções que estão aqui no mural. As 7 equipes sul-americanas eram afiliadas à FIFA na época, disputaram a competição. A Federação do Equador, que também era afiliada à FIFA, mas o país ainda não tinha nenhuma seleção nacional, ficou de fora.
E devido à longa e dispendiosa viagem por navio através do Oceano Atlântico e a ausência necessária para os jogadores em seus clubes originais, além de seus empregos em vários casos, pois na época muitos jogadores tinham futebol e um emprego secundário, né? Poucas equipes europeias estavam dispostas a participar. Alguns recusaram viajar para a América do Sul em qualquer circunstância, e nenhuma equipe europeia se interessou em participar antes do prazo de fevereiro. Na tentativa de receber alguma participação europeia, a Associação Uruguaia de Futebol enviou uma carta de convite à The Football Association, Reino Unido, apesar de as nações britânicas, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales terem se retirado da FIFA na época. A proposta foi rejeitada pelo Comitê da Federação Britânica em 1929, 2 meses antes do início do torneio. Ainda nenhuma equipe europeia havia demonstrado interesse. O presidente da FIFA, Julius Rimet, interveio e fez com que 4 equipes da Europa, de um total de 25, então, na época, afiliadas, participassem. Bélgica, França, Romênia e Iugoslávia. Quase que não vem nenhum europeu para essa primeira Copa do Mundo. Os romenos eram treinados por Constantin Radulescu, liderados por Rudolf Wetzer, participaram do torneio após a intervenção do recém-coroado rei Carlos II. Ele meio que obrigou os jogadores a virem. Selecionou a equipe, pessoalmente negociou com seus empregados para assegurarem que os jogadores ainda garantissem seus empregos ao retornar. Os franceses entraram na competição após a intervenção pessoal de Gilles Rimet, né, o presidente da FIFA e francês, mas o goleiro Manuel Anatol e o treinador da equipe Gaston Barreau decidiram não realizar a viagem. Os belgas participaram após o vice-presidente da FIFA, Rodolphe Sildryers, convencê-lo a participarem. Ele que era belga. Olha só que legal. Lucien Laurent, o artilheiro da Copa, deixou essa palavra em uma reportagem à época. Estamos há 15 dias a bordo. Os caras viajaram 15 dias no Oceano Atlântico, do navio Conte Verde. Embarcamos em Villefranche-sur-Mer, juntamente com os belgas e romenos. A França veio junto com a Bélgica e com a Romênia. Só a Iugoslávia que veio separada. Nós fizemos exercícios básicos de alongamento e treinamentos no Converse. O técnico nunca falou sobre tática. Os caras viajaram 15 dias para vir para a Copa, fazendo apenas a parte física. Nada é conversado sobre parte tática, sobre adversários, nada. Os belgas embarcaram em Barcelona. O navio também levou o presidente da FIFA, Gilles Rimet, e o troféu da Copa. E os 3 árbitros europeus designados, que foram os belgas, Jean Langenos e Henri Christophe, juntamente com Thomas Bauer. A equipe brasileira embarcou quando o navio atracou no Rio de Janeiro, em 29 de junho, antes de chegar ao Uruguai, no dia 4 de julho. A Iugoslávia viajou através do navio a vapor Flórida de Marseille. Na Iugoslávia havia dúvidas sobre a participação do país no início, uma vez que os croatas decidiram boicotar a seleção nacional. O rei Alexandre I evitou que fosse feito o mesmo. Os funcionários da Associação de Futebol em Belgrado decidiram reunir apenas jogadores que atuassem no país, principalmente dos maiores clubes, os rivais BSK e SK Jugoslávia. Os jugoslavos foram o time mais jovem da Copa do Mundo, com uma idade de 21 anos, média, né? Após sua primeira partida contra o Brasil, eles receberam um novo apelido de ICS, ou Icachos, pela imprensa uruguaia, referindo-se à maioria dos sobrenomes dos jogadores que acabavam com o sufixo IC ou VIC, o que é bastante comum para os sobrenomes nos países Balcãs, né? Então foram os Icachos. Fora do continente europeu e americano, havia somente 3 países afiliados à FIFA naquele tempo: Japão e Sião, atual Tailândia, na Ásia. Também optaram por não fazer a viagem, e o Egito na África, que a princípio participaria. Mas uma tempestade no mar Mediterrâneo atrasou a partida de seu navio e o time não pôde viajar. Como falamos, os 3 estádios foram em Montevidéu: o Centenário, o Pocitos e o Parque Central. O mais importante da competição, lógico, foi o Centenário, palco da final, certo? E o Templo do Futebol, apelidado por Jules Rimet. O estádio abrigou 10 das 18 partidas. Convocações. A grande maioria dos jogadores convocados atuavam em equipes nacionais, principalmente devido à facilidade nos translado negociação. Formato de disputas. 3 equipes participantes foram sorteadas, divididas em 4 grupos. Na fase de grupos foram disputadas partidas todos contra todos em turno único. Caso houvesse empate na pontuação de um grupo ao final de todas as partidas, uma partida extra haveria de ter que acontecer. As equipes melhores colocadas em cada grupo eram classificadas diretamente para as semifinais. Foram 4 grupos, com 3, 6, não, com 4, 8 e 12, né? Seleções, e um grupo com apenas 2. Na primeira fase, veja só esse artigo em que o próprio artilheiro Laurent falou. Estávamos jogando contra o México e estava nevando, primeira partida da Copa.
já que era inverno no hemisfério sul. Um dos meus companheiros de equipe recebeu a bola e eu segui seu caminho com cuidado, finalizando com meu pé direito. Todos ficaram satisfeitos, mas não houve uma grande comemoração. Ninguém percebeu que estavam fazendo história. Um aperto de mão rápido e nós voltamos ao jogo. Nenhum bônus também. Todos nós éramos amadores naquela época. O primeiro gol da Copa do Mundo foi assim, descrito pelo próprio autor. O grupo 1 foi o único que contou com 4 equipes, sendo elas Argentina, Chile, França e o México. 2 dias após a vitória da França sobre o México, a seleção francesa enfrentou a Argentina, com algumas lesões, né, que prejudicaram as equipes. No entanto, eles aguentaram a maior parte da partida, levando apenas um gol no finalzinho do jogo, marcado por Monte. O jogo apresentou uma controvérsia quando o árbitro Gilberto de Almeida Rego encerrou o jogo 6 minutos antes do final previsto. O jogo foi retomado após protestos de jogadores franceses. Embora a França tenha jogado 2 vezes em 48 horas, o Chile ainda não havia disputado a primeira partida quando enfrentaram o México. No dia seguinte, ganhando por 3-0. Era a mó bagunça, galera. Era um futebol muito amador mesmo. A partida entre França e Chile teve o primeiro pênalti marcado na história do torneio, defendido pelo francês Alex Tepó. O primeiro pênalti da história de Copas foi perdido por um jogador chileno, feita por Carlos Vidal. Vamos voltar lá. 3 penalidades foram marcadas e convertidas na segunda partida entre Argentina e México. Durante o mesmo jogo, o goleiro mexicano Oscar Bonfiglio salvou outra penalidade, mais um pênalti perdido por um argentino agora. Guilherme Stabile, que foi o artilheiro da Copa, foi o primeiro jogador a fazer um hat-trick em Copas do Mundo, marcando 3 gols nessa vitória da Argentina sobre o México por 6-3. A classificação foi decidida na última partida, onde Argentina e Chile venceram França e México, respectivamente. O jogo entre Argentina e Chile foi marcado por uma confusão entre os jogadores, normal, já desde daquela época, esse grande clássico sul-americano, após uma falta de Luiz Monte no jogador Arthur Torres. A Argentina venceu a partida por 3-1 e avançou para as semifinais, ficando assim o grupo 1. Argentina com 6, Chile com 4, França com 2, México com 0. Naquela época, galera, a vitória dava só apenas 2 pontos, não 3 como hoje, certo? O grupo 2 era composto por Brasil, Bolívia e Iugoslávia. O Brasil, cabeça de chave, perdeu a primeira partida para a Iugoslávia. A Bolívia jogaria a sua primeira partida internacional dentro do torneio. Ambos os jogos da Bolívia seguiram um padrão de apoio da torcida, mas que terminava com derrotas. Contra a Iugoslávia, o primeiro tempo terminou empatado, mas no final do jogo o placar foi fechado em 4-0 para a seleção europeia. Diversos gols bolivianos foram anulados contra o Brasil, quando as duas equipes jogavam apenas para cumprir tabela. O placar foi de 1-0, a primeira vitória da seleção brasileira numa Copa do Mundo. E no segundo tempo o Brasil fechou em 4-0. O grupo 2 ficou Iugoslávia 4 pontos, Brasil 2, Bolívia 0. No grupo 3, que era composto por Uruguai, Peru e Romênia, a primeira partida do grupo ocorreu a primeira expulsão de uma Copa, quando o Plácido Galindo do Peru recebeu um vermelhão na partida contra a Romênia. A Romênia ganhou por 3-1 e teve 2 gols impedidos. Esta partida também marcou o menor público na história da Copa do Mundo, onde apenas 2.459 pessoas foram assistir esse grande jogo. O número de pagantes foi de cerca de 300 pessoas. As outras 2.100 pessoas ganharam o ingresso. Por causa dos atrasos na construção do Estádio Centenário, o primeiro jogo do Uruguai foi disputado 5 dias depois do início do torneio. A partida disputada contra o Peru foi precedida por uma cerimônia em homenagem às celebrações do centenário. A equipe uruguaia passou as 4 semanas que precederam a partida em um campo de treino, no qual foram aplicados treinamentos rigorosos. 100 anos após o dia da criação da primeira Constituição do Uruguai, a equipe venceu a partida contra o Peru por 1-0. Os espectadores elogiaram a defesa peruana e este foi o único jogo do torneio que o Uruguai marcou apenas um gol. O resultado foi visto como uma má performance da equipe, em sua estreia pela imprensa uruguaia, mas elogiado pela imprensa peruana. O Uruguai posteriormente derrotou a Romênia com facilidade e por 4-0 fica assim o grupo com o Uruguai com 4 pontos, o Romênia com 2 e o Peru com nenhum. O grupo 4 era composto por Bélgica, Estados Unidos e Paraguai. A equipe dos Estados Unidos, que era composta por jogadores de baixa idade, foi apelidada como Atiradores. A seleção venceu seu primeiro adversário, a Bélgica, pelo placar de 3-0. A imprensa belga lamentou o estado do campo, as decisões de arbitragem, alegando que o segundo gol foi irregular. Na segunda partida do grupo, disputada em condições de bastante vento, ocorreu o primeiro hat-trick da competição, marcado por Bert Panedan, dos Estados Unidos contra o Paraguai. Eu havia falado de Guilherme Stabile, olha aqui. Até 10 de novembro de 2006,
O primeiro hat-trick que a Federação Internacional de Futebol havia reconhecido foi de Guilherme Stabile, 2 dias depois. No entanto, neste ano, a FIFA anunciou que reconheceu o hat-trick de Patenaude como sendo o primeiro da competição. Como os Estados Unidos já haviam se classificado, a partida final do grupo foi apenas para cumprir tabela, onde o Paraguai venceu a Bélgica por 1-0, ficando os Estados Unidos com 4 pontos em primeiro, o Paraguai com 2 em segundo e a Bélgica em último com nada. Bom, as 4 equipes que terminaram na primeira colocação de cada grupo foram para as semifinais. As 2 partidas da semifinal tiveram os mesmos resultados. A primeira semifinal foi disputada entre Argentina e Estados Unidos, em campo encharcado. Durante uma forte chuva, a equipe dos Estados Unidos, que contou com 6 jogadores britânicos, perdeu o meia Rafael Trace aos 10 minutos. Após quebrar a perna numa dura jogada violenta. Um gol de monte na metade do primeiro tempo deu à Argentina uma vantagem de 1-0 no intervalo. No segundo tempo, a Argentina veio e esbagaçou os Estados Unidos, terminando com o placar de 6-1. Na outra semifinal, Iugoslávia e Uruguai enfrentaram-se. A seleção iugoslava marcou o primeiro gol. Aos 4 minutos, o Uruguai virou logo em seguida. E pouco antes do intervalo, a Iugoslávia teve um gol anulado. E os anfitriões no segundo tempo também desceram a lenha, chicotearam e fizeram 6-1, onde Pedro Chea, do Uruguai, marcou um hat-trick. E na grande final, as vitórias de Argentina e Uruguai fizeram com que as seleções sul-americanas disputassem a primeira taça de Jules Rimet nesse grande clássico, né, aqui do nosso continente, fazendo com que a final fosse uma repetição do confronto decisivo dos Jogos Olímpicos de Futebol de 1928, no qual o Uruguai venceu por 2-1, após uma partida de desempate. A final, disputada no Estádio Centenário em 30 de julho, com tensões aumentadas em torno da Bacia da Prata. Enquanto os torcedores da Argentina cruzavam o Rio da Prata com um grito de guerra, Vitória ou Muerte, Vitória ou Morte, o que provou o apoio da torcida pela participação da seleção ao torneio, os 10 barcos destinados a transportar torcedores argentinos de Buenos Aires a Montevidéu apresentaram problemas e diversas outras embarcações sortidas tentaram a travessia. Estima-se que entre 10 a 15 mil argentinos realizaram a viagem. Os caras sempre foram doidos, fanáticos de futebol. Não foi só em 2022 lá no Catar que vocês viram uma invasão argentina por causa de sua seleção, não. Desde a primeira Copa. O Porto de Montevidéu estava tão sobrecarregado que muitos torcedores chegaram após o início da partida. No estádio, os torcedores foram revistados a fim de evitar a entrada com armas. Os portões foram abertos às 8 horas, 6 horas antes do início da partida, que foi às 12 horas. Aliás, às 12 horas o estádio já estava cheio, com um público oficial de 93 mil espectadores. Um desacordo ofuscou a preparação para a partida, já que as equipes não chegaram a um acordo sobre quem deveria iniciar a partida, forçando a federação a intervir e decidir que a equipe argentina iniciaria a partida no primeiro tempo. Até isso gerava briga entre argentinos e uruguaios. O Uruguai fez uma mudança em relação à equipe que disputou a semifinal. Héctor Castro substituiu o peregrino Anselmo, que ficou de fora devido a uma lesão. Luiz Monte jogou a final pela Argentina, apesar de receber ameaças de morte na véspera da partida. O árbitro belga John Langenos, que apenas concordou em apitar algumas horas antes do jogo, tendo procurado garantias para a sua segurança. Foi tensa a primeira final. Um de seus pedidos era que um barco estivesse pronto no porto dentro de 1 hora após o apito final, caso ele precisasse fazer uma fuga rápida. Malandro! O bagulho era anos 30 de verdade. O Uruguai marcou o primeiro gol com Pablo Dourado, após um chute rasteiro ao gol. A Argentina, com maior posse de bola, respondeu fortemente. Após 8 minutos, Carlos Pechuelo recebeu um passe de Ferreira, finalizou para o gol e empatou a partida. Pouco antes do intervalo, o artilheiro Guilherme Stabile marcou e virou o placar em 2-1 para a Argentina. O capitão uruguaio e melhor jogador da Copa, José Anastassi, protestou, afirmando que Stabile estava impedido. O gol foi confirmado, não tinha VAR na época. No segundo tempo, o Uruguai cresceu no jogo, logo após a Argentina quase ampliar o marcador. Num contra-ataque, José Pedro Che empatou novamente a partida em 2-2. Daí deslanchou. 10 minutos depois, Santos Iriarte marcava, viraria, e novamente, pouco antes do final da partida, outro gol de Héctor Castro selou, lacrou e decretou o título aos uruguaios. O árbitro John Langenos terminou o jogo 1 minuto após o gol. O Uruguai consagrou-se campeão do mundo pela primeira vez. O presidente da Federação Internacional de Futebol, Jules Rimet, entregou o troféu da Copa do Mundo para o presidente da Associação Uruguai de Futebol, Raul Jude. O dia seguinte foi declarado feriado nacional no Uruguai, enquanto na capital argentina, Buenos Aires, uma multidão atirou pedras na embaixada uruguaia. Era tenso o bagulho. Francisco Varallo, que jogou como atacante pela Argentina, foi o último jogador da final a falecer, em 30 de agosto de 2010. Hoje não temos mais nenhum jogador dos que estavam em campo vivos. Brasil, Estados Unidos, França e Iugoslávia disputaram amistosos na América do Sul após o término da competição. O Brasil jogou contra a França, contra a Iugoslávia e contra os Estados Unidos.
O saldo de 12 gols em 4 partidas pelo Uruguai, uma média de 3,75 por jogo, sendo a segunda maior média de gols por partida de uma equipe campeã do mundo, e a terceira maior entre os finalistas de Copas do Mundo, depois da Hungria, com 5,40 gols por partida, e da Alemanha, com 5 gols, a campeã, e a primeira colocada em 54. Certo, galera? Bom, a premiação, o troféu da Copa do Mundo, né, Jules Rimet. A seleção da Copa foi o goleiro Alex Tsepo, da França, os zagueiros Militin e Vikovic, da Iugoslávia, e José Nasassi, do Uruguai. Os meias foram o brasileiro Fausto, o uruguaio José Leandro Andrade e Luiz Monte, da Argentina, e os atacantes Héctor Castro, Héctor Scaroni, Pedro Tcheia, do Uruguai, Manuel Ferreira e Guilherme Stabile, da Argentina. Certo? As estatísticas aqui. O artilheiro Guilherme Stabile com 8 gols, o vice-artilheiro Pedro Tcheia com 5, e com 4 gols o chileno Guilherme Subiabre e Bert Panenaldi, dos Estados Unidos. 70 gols foram marcados por 37 jogadores diferentes, certo? Bom, vamos lá aqui, classificação final. Uruguai, Argentina, Estados Unidos e Iugoslávia. Em quinto, Chile. Em sexto, Brasil. Sétima, França. Oitava, Romênia. Nono, Paraguai. Décimo, Peru. 11º, Bélgica. 12º, Bolívia. E o lanterna foi o México em 13º. O maior público foi 79 mil pessoas na semifinal entre Uruguai e Iugoslávia. Cultura popular. Uma recriação do torneio do ponto de vista de seleção iugoslava pode ser vista no filme Sérvio de 2014, Montevideo Vidimos 7. Bom, referências, a gente teve algumas referências aqui para dizer toda essa colocação aqui, mas buscamos aqui no Wikipedia. Galera, em 1930 foi disputada a primeira Copa do Mundo. Em 2030 teremos a Copa do Mundo, que será realizada na Espanha, Marrocos e Portugal. Porém, como uma homenagem ao centenário da Copa do Mundo, Uruguai, Argentina e Paraguai receberão partidas em suas estreias em seus respectivos países. Principalmente o Uruguai, em seu estádio centenário de Montevideo, deve fazer uma festa imensa para comemorar o centenário da Copa do Mundo, certo, galera? Primeira Copa do Mundo, pelo que eu falei aí, pelo que eu entendo de futebol, que eu gosto de futebol desde 1983, 84, assisti a primeira Copa do Mundo de 86, né, que a Argentina ganhou lá no México, quando eu era muito moleque ainda. Mas eu tenho assim comigo que uma Copa de 1930 é como se fosse a gente jogando no campinho de terra, aqui, né, no povoado onde eu moro, quando eu era pequeno nas ruas, no asfalto. Era um futebol muito, muito, muito raiz, pelo que a gente leu aqui, as confusões, o tipo de jogo era muito diferente, a bola era diferente, os uniformes, as chuteiras eram diferentes, mas foi uma competição como o próprio autor do primeiro gol da Copa, o Laurent, citou em algumas declarações dele que é o primeiro gol da Copa, primeiro título do Uruguai. Talvez ninguém imaginasse o tamanho que a Copa do Mundo teria e chegaria. Foi só a primeira. Depois teríamos 34, 38, aí paralisou, né, por 12 anos devido à Segunda Guerra Mundial. Voltou em 50 no Brasil, quando o Uruguai foi bicampeão e depois nunca mais ganhou. E de lá para cá, temos o maior torneio esportivo do mundo. O maior campeonato de futebol do mundo. Para mim, uma Copa do Mundo é divisor de águas. De 4 em 4 anos eu marco sempre uma Copa do Mundo como as coisas que aconteceram na minha vida. Estamos chegando a mais uma. Estou com muito prazer em fazer para vocês esses vídeos que começaram hoje com a Copa de 1930, vencida pelo Uruguai, no Uruguai contra a Argentina, e vão vir muitos mais. Cada semana vamos fazer a série aumentar. Copa de 34, 38, até chegar em 2022. E vamos falando também sobre as eliminatórias e quando for chegando próximo da Copa, tudo de todas as seleções. E na Copa do Mundo, aquele acompanhamento especial, certo, galera? Vamos falar novamente, diariamente, sobre todos os jogos, tudo que estiver acontecendo em loco. Vamos procurar passar algumas partidas ao vivo juntamente com vocês também. Esperamos que vocês gostem, comentem, deixem aí suas sugestões, suas críticas também. Compartilhem com a galera, se inscrevam, galera. É muito importante pra gente aqui do canal, para o canal crescer, ficar divulgado, certo? E deixa aí seus likes aí. Muito obrigado pela atenção. Espero que esse primeiro capítulo tenha sido legal, que vocês tenham entendido um pouco sobre como foi a primeira Copa do Mundo. Botamos aqui o cenário com todas as camisas que disputaram a primeira Copa em 1930 lá no Uruguai. Eu estou muito feliz por estar fazendo
esse vídeo, por estar começando esse novo projeto, pois de tudo que eu mais amo no futebol, seleções e Copa do Mundo é o que mais me atrai, foi onde eu comecei mesmo a me apaixonar por futebol. Valeu, muito obrigado a todos vocês e tamo junto.